probleminha na tela lá. Bom, boa tarde a todos. Satisfação estar com vocês. Meu nome é Antônio Ramos Gomes, eu sou o atual diretor-presidente da Procergs, né? E é uma satisfação estar falando no 16º FISE, né? Eu acompanho desde o primeiro, sou considerado um jurássico de TI, porque trabalho desde 71 com informática, então, alguma experiência acumulada, tanto na área privada como na área pública. Então, é a terceira vez que eu volto à Procergs, agora como presidente. A ideia aqui é apresentar para vocês, né, dentro do texto de o que vem a ser um governo digital, ou um governo inteligente, ou um governo conectado. Tem uma série de hoje de termos que são usados para saber como é que os governos utilizam, né, a tecnologia da informação, de comunicações, para melhorar a gestão e melhorar os serviços públicos. Então, a ideia aqui é mostrar mais ou menos como é que na Procergs nós estamos encarando, né, o uso da tecnologia para apoiar tanto o governo na sua gestão, como para poder apoiar a chamada melhoria de serviços públicos. Então, basicamente, essa é a ideia da palestra. Eu vou fazer a apresentação e vocês fiquem bem à vontade de qualquer dúvida, qualquer questão, interrompam, perguntem. Não precisa esperar só no final, porque dependendo, isso aí pode ser mais proativo, ok? Bom, muitos de vocês conhecem, né, o Gartner Group. O Gartner Group tem um conjunto de definições que, ao longo do tempo, ele vai sinalizando quais são as principais tendências na área de TI que vão ser utilizadas tanto pelas organizações privadas, pelos governos, e há um bom tempo, desde a época lá de 2000, que o Gartner vinha sinalizando a necessidade do governo passar a utilizar mais intensivamente tanto, né, TI como telecom, para poder ajudar na melhoria de serviços. Tá? E naquela época o termo que se usava era governo eletrônico, e-govern, né? Eu me lembro que em 2002, 2003, eu fiz o primeiro MBA de governo eletrônico que foi criado no Brasil, né? O pessoal, o Eduardo Costa, que tinha saído do Softex, criou, né, o primeiro MBA em convênio com a UNA de Belo Horizonte e com a Universidade de Boston, e fez o tal do, né, o MBA na Boston para fazer governo eletrônico. E o tema era esse, que era o governo eletrônico, da maneira que, né, os governos pudessem usar mais intensivamente as soluções da época, principalmente envolvendo divulgação de informações via site. Era recente ainda o uso da internet como uma ferramenta de comunicação. E, a partir daí, né, a evolução que o Gartner começou a sinalizar, em que os governos passaram a começar a entender as diversas metodologias de trabalho, as diversas tecnologias, e isso foi migrando para depois, né, tentar fazer o governo integrado, já que muitos governos tinham seus sistemas isolados. Então, não adianta colocar, né, para consulta, tanto dos órgãos como do cidadão, as informações que estão desencontradas. Então, a integração passou a ser um elemento fundamental, em que os governos passaram a buscar fazer sistemas interligados, conectados, e aí podendo fornecer informações, né, mais profundas. Isso evoluiu depois de que toda a base de dados, né, que existe nas diversas áreas de gestão de TI dos governos, eles pudessem virar um formato de dados abertos para que os cidadãos, os profissionais, quem tivesse interesse em acessar esses dados, passassem a acessar. O conceito de dados abertos está muito ligado a um outro conceito importante, que é a necessidade e a imperiosidade dos governos serem transparentes, poderem divulgar as suas ações, seus conteúdos, suas compras, suas despesas, seus salários, tudo aquilo que envolve coisas de interesse ao cidadão. Então, essa junção, né, do que seria o governo aberto, ele passou também a envolver, durante algum tempo, o conceito de transparência. E agora, mais recentemente, a gente vem com, né, uma junção de dois conceitos, que é o conceito de governo digital, né, ele basicamente tem um conceito de integração daquilo que são as tecnologias que já haviam sido utilizadas e agora aquilo que nós chamamos de governo conectado, né? O governo conectado é aquele que permite que, através de todas as soluções móveis, qualquer agente público ou qualquer cidadão possa se comunicar com o governo e possa ter acesso às informações, aos serviços e assim por diante. E esse conceito, então, que está sendo considerado como o conceito de um governo digital, evoluindo daquilo que seria o governo inteligente, né? Ainda temos alguns desafios, que esse movimento todo tem que estar aderente àquilo que nós chamamos de sustentabilidade, né? Que é garantir de que
nós utilizemos aquilo que possa ter consumir menos energia, né? A TI verde é uma outra tendência muito grande. Isso começa a movimentar hoje as entidades que envolvem TI pública. E, por fim, né, a questão mais crítica atualmente, que é como é que se garante a acessibilidade e, em cima disso, a gente promova, né, a cooperação, trabalhos colaborativos, co-working, né, e o uso compartilhado de competências, que é um outro desafio que hoje também nós temos que usar em TI. Pode passar. O Gartner, ele cita que existem 10 principais tendências, né, que são as principais tendências tecnológicas que envolvem a construção do que seria um governo digital, um governo inteligente. Tá? Nós, da Procegs, temos discutido bastante intensivamente cada uma dessas tendências para saber qual é o desafio de poder aplicar, né, essas tendências para melhorar tanto o serviço público enquanto gestão e também melhorar o acesso e a informação ao cidadão, melhorar o serviço ao cidadão. Aqui está um conjunto de tendências. Algumas elas são bastante críticas, porque não é trivial. A Procegs, por exemplo, que tem hoje, né, em termos de base de dados, nós temos hoje 1 petabyte. Isso é um volume significativo em termos de storage. Tá? Mas o mais importante é saber como é que se pega esse Big Data e transforma isso em informações úteis, tanto para a gestão quanto para a informação ao cidadão. E isso aliado, né, ao desafio da conectividade, ao desafio de que agora aparece a internet das coisas como uma tecnologia disponível e viável, em que eu posso fazer identificação daquilo que tanto o cidadão enquanto cidadão usa, quanto o usuário, enquanto qualquer consumidor usa. E isso é um mundo aberto, né, para poder melhorar tanto a gestão como os serviços públicos. Dentro desse conceito de que nós temos que melhorar o uso de todas essas, né, tecnologias, tem algumas que elas são mais claras, que nós podemos já começar a utilizar, porque nós dominamos tanto o processo como a tecnologia. Mas sempre em governo é importante que, apesar das tendências, nós temos que conquistar o que se chama vontade política de fazer. Nós vamos dar alguns exemplos depois ao longo da apresentação, de coisas que a tecnologia está disponível, nós dominamos isso, temos, né, profissionais competentes para isso, e muitas vezes não temos o apoio de órgãos governamentais para poder usar intensivamente aquilo. E aí eu vou citar alguns exemplos de que isso também na área pública, na área privada, é importante que uma companhia como a Procegs, ela tenha um trabalho duplo de dominar a tecnologia, dominar o processo de governo e ter um nível de convencimento das autoridades para que possa usar mais intensivamente recursos de TI para melhorar os serviços públicos, ok? Vamos passar. O governo, né, que assumiu agora, 2015 vai até 2018, né, ele criou uma definição estratégica de quais são as 4 grandes áreas, né, de atuação, ou quais são os grandes objetivos, visando aquilo que são a definição estratégica do governo. Tá? O que nós da Procegs tivemos que fazer? Bom, baseado nos 42 anos de experiência que a Procegs tem no DTI, ela tem um desafio que é, a cada 4 anos, muda o gestor do governo. E o gestor, o Estado, ele é o acionista e o dono da Procegs. E ele estabelece prioridades, diretrizes. Então, um grande desafio é que, sempre que existe uma nova eleição, nós temos que fazer o ajuste do uso da tecnologia aos objetivos estratégicos que o novo governo estabelece. É como se numa empresa, a cada 4 anos, se trocasse o conselho de administração, a diretoria, e se estabelece novas diretrizes. Esse é um desafio crítico, nós temos que muitas vezes redirecionar ações que já estavam iniciadas ou não, para poder atender as diretrizes estratégicas. Uma coisa que essa gestão está fazendo é tudo aquilo que foi criado, foi disparado, foi já implementado, né, em gestão anteriores, e que estão aderentes àquilo que nós entendemos que é criação de um governo inteligente, de um governo conectado, de um governo digital. Nada disso está descontinuado. Pelo contrário, estamos avançando muito em poder reforçar algumas iniciativas que foram disparadas pelo governo anterior e que continuam válidas, né? Então, todo o conceito do governo digital já tinha, em parte, sido criado pelo governo anterior. Então, o desafio nosso é, baseado nessas 4 grandes, né, áreas de estratégia de gestão, que é dar agilidade à gestão pública com foco na melhoria da prestação de serviços. Nós temos que ajudar o Estado a ser mais eficiente na sua gestão. Valorizar e capacitar os servidores públicos. Como é que a TI pode ajudar a aumentar a capacitação,
Nós temos desafios de ensino à distância, de EAD, como se usa gamificação para treinar pessoas, porque isso é a nova maneira de fazer treinamento, né? Isso é uma realidade nova que está surgindo. A questão de assegurar a eficiência na gestão das contas públicas, como usar, né, soluções de Big Data para poder fazer cruzamento de informações e aí fazer combate à fraude, identificar desvios, ocorrências, tudo aquilo que pode ser feito para melhorar a eficiência da gestão. E, por fim, garantir a transparência e o controle social na utilização dos recursos, aumentar aquilo que já foi criado em governos anteriores, que são, né, os esforços de transparência, de abrir os dados e permitir. A outra informação significativa que não estava aberta era salários, né? E o atual governo exigiu, inclusive, que todos os órgãos, na direta e indireta, colocassem no site de transparência, inclusive o salário do servidor, não só o cargo e o valor, o nome das pessoas. E isso é compromisso com a transparência que faz parte do quarto grande, né, marco estratégico do governo. Tá? Então, o desafio nesse caso da Proseg de tentar ajudar o Estado a ter um governo no Rio Grande do Sul, um governo chamado digital, é que nós temos que prover soluções, né, inovadoras, né, eficientes para dar suporte aos objetivos dessas ações estratégicas que foram definidas pelo governo. Vai passar. Então, quer dizer, nós, do ponto de vista de um governo hoje chamado digital, a mobilidade e a tecnologia permitiram que as companhias informáticas que no Brasil são públicas, né, nós temos praticamente quase todos os estados das companhias estaduais, alguns municípios têm a companhia municipal, é o caso da Procempa, e nós temos no governo federal o CEPRO, que é, né, o Serviço de Informática do governo federal. Ora, a tecnologia hoje, principalmente com a mobilidade, permitiu que, fora dar suporte à gestão pública, à secretaria, aos ministérios, aos órgãos públicos, às empresas públicas, hoje a TI permite que o Estado fale direto com o cidadão. Então, o desafio no uso da tecnologia hoje é duplo. É como é que nós podemos usar inovação tecnológica para dar suporte à gestão pública, envolvendo produtividade, redução do custo, eficiência, e, ao mesmo tempo, como é que nós podemos fazer com a tecnologia nova, principalmente a mobilidade, nós podemos fazer a conexão direta com o cidadão e aí permitir que a inovação envolva simplicidade de acesso, que é uma questão crítica hoje em TI. Quer dizer, o cidadão hoje que está acostumado no seu smartphone de clicar e acessar apps, ele quer simplicidade, ele quer que o ícone diga o que ele tem que fazer. E esse é um problema que nós temos que resolver, porque o cidadão não tem obrigação de saber se o serviço é municipal, é estadual, é federal, se é do legislativo, se é do judiciário, se é do executivo. Porque essa informação está esparramada nos sistemas. E isso é um desafio chamado a simplicidade. Por fim, a redução do tempo, que em poucos cliques se faça uma consulta, se faça o serviço, né, se informe uma coisa, se faça um processo com o Estado, sem que o cidadão precise mais se deslocar até a chamada repartição pública, que esse é o grande desafio. A TI permite isso, a tecnologia móvel permite isso, né? Então, isso envolve a redução do tempo, conveniência e o aumento da qualidade de serviço. Então, são alguns desafios que podem, com certeza, ser alcançados se nós usarmos de forma eficiente as novas tecnologias disponíveis para poder ajudar tanto a melhoria de gestão como a melhoria de serviços públicos. Então, nesse caso, né, o que nós estamos trabalhando? Pegamos cada uma daquelas definições estratégicas do governo e passamos a trabalhar dentro dos 48 projetos que a Proseg tem, que vêm sendo continuados de uma gestão para outra, quais são as atividades dos projetos que vão dar suporte a cada uma das macro-definições estratégicas do governo. Exemplo, nesse caso, dar agilidade à gestão pública com foco na melhoria, a primeira coisa que nós fechamos no governo, que foi aprovado, é o seguinte: o governo tem todas as condições de ser um governo sem papel, e usar intensivamente processo eletrônico, usar ECN, usar GED, usar Workflow. E, além disso, no caso do Rio Grande do Sul, há muitos anos o Rio Grande do Sul criou a CRS, Autoridade Certificadora Digital. Nós podemos ter certificação digital de assinatura do governador, do secretário, dos dirigentes estatais, e isso permite que a gente elimine boa parte do que circula de papel no governo na área pública. Então, o processo eletrônico, né, a assinatura digital, passou a ser o quê? Uma definição, e nesse momento que eu digo que muitas vezes o governo, assim, ó, a tecnologia está disponível, mas se não tiver vontade política, não sai. E essa é a questão que nós, profissionais de TI, muitas vezes temos que dar suporte, auxílio, subsídios, para que a decisão política aconteça em termos de decidir, que é fundamental
que a gente faça um processo em papel. Essa é uma definição do Estado. A partir de janeiro, não se abre mais nenhum processo no Estado chamado capa branca, manual, papel. Se abre eletronicamente através de sistemas, né, que vão fazer o ECM, gestão de conteúdo, gestão eletrônica de documentos, workflow. Né. E nesse caso aqui, a Proseg já tem uma larga experiência de uso de múltiplas plataformas e ela sabe hoje como interligar plataformas livres, né, com as plataformas proprietárias. Nós temos muitos sistemas legados que ainda estão em plataformas proprietárias. Nós temos muitas bases de dados que estão em sistemas proprietários. Mas temos muitas aplicações que já estão feitas baseadas em software livre e essa convivência é salutar, porque aos poucos nós temos que ir desmontando o legado antigo e construindo novas aplicações. E esse é um projeto que está totalmente em cima do software livre. Né? As ferramentas usadas aqui, não estou fazendo propaganda de uma ferramenta, mas isso aqui é, né, uma ferramenta bonita e ar fresco, que são as ferramentas que a gente usa para dar suporte a esse sistema. Nós temos, no caso dos serviços do cidadão, se vocês quiserem baixar, vocês baixam hoje RS Móvel, é um app. Ele ainda está numa fase que ele não tem a concepção moderna da app, em que com o ícone me diz o que eu posso fazer. Ele ainda no formato que é um leque de todos os serviços que estão disponíveis numa solução móvel. Isso já tinha sido criado no governo anterior, nós estamos fazendo ampliar o RS Móvel. Fazer com que o RS Móvel tenha um leque de maiores serviços e, ao mesmo tempo, rediscutir se não está na hora de alguns serviços que são mais críticos, eles ganharem o ícone direto. Porque esse é o conceito da app nova hoje. Que rapidamente eu clique no ícone e ele me abre o serviço direto. Isso é uma questão técnica a ser discutida, mas o importante é que já existe experiência para poder aumentar isso. A mesma coisa quando a gente vai dizer, como é que eu posso usar a internet das coisas para dar suporte ao governo? Olha, o Rio Grande do Sul vem trabalhando há algum tempo, junto com alguns estados e com, né, o governo federal, criando o que se chama, né, o Brasil ID, o Brasil ID. É colocar, né, RFID, né, um chip de RFID, nos caminhões, já estão sendo discutidos com algumas empresas, de tal maneira que eu possa identificar o que está sendo transportado na caminhão. Ele não para mais nas barreiras, porque o sistema sabe o que ele tem. Nós já fazemos isso. Eu sempre digo que muitas vezes a sociedade civil, o cidadão, ele sempre é mais avançado que o Estado na uso da tecnologia. Ele usa muito mais, né, rapidamente. E o governo tem que ir rapidamente atrás acompanhando. Por exemplo, quem de nós não tem no seu carro um chipzinho, ele passa sem barreira, sem parar, tem N nome de serviços que eu passo no pedágio e não paro, porque o sistema sabe quem eu sou e vai me cobrar no banco depois. Esse tipo de serviço quer fazer com as transportadoras, por quê? Nem todo mundo sabe, a Proseg processa hoje a nota fiscal eletrônica de 14 estados brasileiros. É o Rio Grande do Sul e mais 13, porque os outros estados aderiram ao modelo que foi criado pela Proseg junto com o CONFAS. Ora, se todos esses estados, eu tenho a nota fiscal eletrônica, eu tenho a DANF armazenada, eu tenho o XML pronto, validado, o chip que vai definir a carga do caminhão, está identificando tudo que já está no sistema, porque quando o cara emite a nota para transportar, ele emitiu a nota fiscal eletrônica e emitiu o conhecimento de frete. Isso é processado hoje. É só botar no chip, no RFID, e o sistema poder identificar isso. É um exemplo das coisas. Eu gosto de citar, por exemplo, que a gente muitas vezes, nesse negócio de que o Estado ele é mais lento no uso, a internet das coisas, a internet chamada da pessoa ou dos bichos, ela já é muito utilizada. Primeiro, tentando utilizar isso para botar na orelha das vacas a identificação, o chip de identificação para fazer rastreamento. Isso já se usa. As pets, quase todas elas hoje usam a identificação, né, dos bichinhos que são identificados. As madames que têm os seus cachorrinhos identificados não perdem o cachorro porque ele é identificado porque tem um chip de identificação. Mas nós, no nosso trabalho com os doentes, muitas vezes perdemos um doente que sai de casa, tem Alzheimer, ele fica 3, 4 dias perdido, porque ninguém sabe onde é que ele está. A internet das coisas permitiria que ele usar uma camisa inteligente, né? Assim como tem a tornozeleira para identificar o preso, eu podia ter um chip que identifique que ele tem mal de Alzheimer, que tem que ser monitorado permanentemente. Isso é usar a internet das coisas a serviço da gestão pública ou do cidadão. E no caso da mobilidade para o trabalho cooperativo, a ideia é que a gente tenha cada vez mais, né, a geração de apps móveis para melhorar o serviço. Isso é um desafio. Por quê?
uma companhia que tem 42 anos de experiência, ela tem um conjunto de profissionais altamente competente e que domina todos os processos de gestão pública, conhece os negócios. E deu suporte a todos os sistemas legais que estão no ar há muito tempo, que suportam todas as secretarias. Né? Ora, mas esse pessoal tem que ser agora treinado, reciclado, para dominar esse mundo novo que é gerenciamento de APIs, para poder fazer a conexão com os sistemas legados, com esse mundo novo dos sistemas móveis. Fazer desenvolvimento de apps. Então, o desafio da companhia é como é que eu faço aquilo que se chama de coaching inverso, em que eu pego a gurizada nova, como vocês, que conhecem toda essa nova classe de sistemas móveis, e ensina para os mais velhos como é que isso se comporta. E os mais velhos ensinam aos mais novos regras de negócio de governo que muitas vezes não conhecem. Mas essa integração é fundamental. E isso exige que a gente faça convênios com os centros tecnológicos das universidades, Tecnopuc, a Unitec da Unicinos, Fevale, URGS, para quê? Nós queremos que os jovens que estão trabalhando, desenvolvendo apps, eles acessando os dados abertos, possam começar a criar soluções que sirvam para melhorar o serviço do cidadão. Esse é um desafio grande que a Proseg está começada a fazer nos próximos tempos também. Vai passar. No caso daquela meta de valorizar e capacitar os serviços públicos do Rio Grande do Sul, ora, a TI permite que não se gaste dinheiro mais numa época de penúria, de crise financeira como o Estado tem, com treinamento presencial. Envolve um gasto enorme de viagens, estadias, deslocamentos. Né? Hoje, as soluções EAD permitem que a gente possa fazer treinamento à distância. Né? E junto disso, nós temos que saber que o treinamento hoje não se faz mais na forma tradicional, de criar uma sequência de slides, né, e fazer uma apresentação com conteúdo. Hoje, o segredo é como é que a gente domina a gamificação para fazer que, através de jogos, a gente ensine rapidamente as pessoas o que tem que fazer. E isso também é uma coisa nova que a gente tem que aprender como é que se faz isso, né? Porque é um desafio novo e muda radicalmente a cultura de como fazer. O exemplo que eu dou, em vez do Detran fazer uma publicidade pesada, forte, botar na televisão para poder combater o acidente ou melhorar o trânsito, né? Muitas vezes, um app com ícone que tem um joguinho, ele pode ensinar muito melhor quais são as regras de trânsito, quais são os deveres, do que uma vinculação adicional. Esse é o desafio, porque muitas vezes nós temos que ter as cabeças novas que sabem fazer isso. Do marketing novo, da mídia digital, para trazer isso para dentro do Estado e a gente aprender como é que a gamificação pode ajudar no ensino à distância e no treinamento de funcionários. Pode passar. No caso de assegurar a eficiência da gestão pública, olha, nós já temos algumas experiências, a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, ela está bem avançada em cruzamento de informações, em que ela pega, né, o conjunto de dados de arrecadação, tributos, informação das empresas, faz uma varredura, né, faz uma mineração de dados, né, isso, e aí ela consegue ter indício de alegação baseado em regras de negócio. Isso é o famoso, né, processo de gestão analítica de informações. Né? Hoje, algumas das grandes empresas, e o GAT também usa isso, a IBM usa isso, a Oracle usa isso, as empresas, a SAP usa isso, não chamam mais utilizar BI, não mais Business Intelligence, agora é Analytics. Gestão analítica de informações. Nada mais é do que cruzar a base de dados que temos, baseado em algumas regras de negócio e chegar a conclusões. Isso vale para a fazenda, vale para o IP, vale para a área médica, vale para a área de saúde, vale para a área de recursos, de compras, porque é cruzar a informação e detectar fraudes e desvios. Numa época de crise financeira, isso é fundamental para melhorar a gestão pública também. Tá? Então, ele tem que estar permanentemente fazendo o uso do Big Data que a Proseg tem, com análises preditivas para se precaver e se antecipar decisões. Né? E no caso da saúde, basicamente, isso é importante. Por exemplo, nós temos alguns dados bem exemplares. Eu faço uma avaliação de 2 anos do que aumentou o gasto com saúde e percebo que ele aumentou 1000%. Aí eu vou fazer um cruzamento de quais foram os serviços que foram prestados esse ano e percebo que ele cresceu 10%. Tem alguma coisa mal. Não pode ter crescido só o valor. Isso é bem provável que indique que tem alguém cobrando mais de uma vez a mesma coisa. É isso, o sistema permite que se faça. Né? Uma análise preditiva e um cruzamento de informações permite isso. Pode passar. Né? E no caso de garantir a transparência e o controle social, né,
Nós estamos também avançando aquilo que no governo anterior já foi feito, já tem muitas coisas prontas, nós estamos aumentando o uso delas. A primeira é continuar aumentando o portal de dados abertos. É cada vez colocar mais informações, transformar as nossas bases restritas em bases de dados abertos para que as pessoas possam acessar, cruzar informações e assim por diante. Né? No caso da gamificação, cada vez mais nós vamos ter que ter uma política de exercitar isso, né, em função de que o cidadão possa entender que ele vai ter alguns, né, ícones nas suas ferramentas móveis, em que ele conversa com o governo e possa ter maiores informações, maiores serviços. E, por fim, que isso tudo gere uma maior transparência na gestão, em que fica uma coisa pública. Qual é a outra preocupação? Isso é um tema, inclusive, do 16º FIS, né? Quer dizer, a gente tem uma preocupação com segurança, né? Com integridade e com privacidade. Isso é um desafio que a área pública sempre tem que ter, que a discussão, aquilo que é de serviço público, por natureza, tem que ser público. E, ao mesmo tempo, aquilo que é questão estratégica, ela tem que ser preservada, e aquilo que são informação individual, tem que respeitar a chamada privacidade. Ora, nós sabemos que, tecnicamente, é possível violar qualquer coisa. Então, o outro desafio que todas as empresas têm, e isso é um desafio que a Procel tem que ter também, é quando eu estou colocando informações em portal de transparência, eu tenho que permitir que as pessoas acessem, mas não posso permitir que ninguém tenha acesso ao sistema transacional que roda algum sistema crítico, porque isso é proteção, isso não pode ter violação. Então, são esse tipo de cuidado que a gente tem que ter com a segurança. A mesma coisa é que eu possa ter divulgação de dados que não viola a privacidade dos cidadãos. Também é uma coisa fundamental a se proteger. E, por outro lado, hoje, como nós estamos trabalhando no sentido de migrar, como nós chamamos de uma nuvem híbrida, a Procegs, ela é hoje a nuvem do Estado, é a nuvem privada do Estado. Todos os órgãos processam o sistema no Estado. Quando o servidor está em Alegrete, está em Rosário, está em Caxias, ou está em Livramento, ele está usando informações e, para ele está acessando via o note dele, via o iPad dele, ou via a estação de trabalho. Para ele, isso está rodando em algum lugar, ele não precisa saber qual é o software que está rodando. Isso é a nuvem. Ora, nós temos uma série de informações que elas poderiam estar rodando numa nuvem pública. E esse desafio de como mesclar a nuvem privada que é a Procegs com uma nuvem pública, era um desafio do que pode ser colocado na nuvem pública e, ao mesmo tempo, qual é o grau de segurança que eu tenho que ter na nuvem privada e na nuvem pública, para não permitir que se violem informações que são ou privacidade do cidadão, ou são estratégicas para a nação, para o Estado, assim por diante. Acho que termina, pode passar mais um. Bom, então, na realidade, o objetivo aqui foi mostrar que a TI ela pode ser fundamental como ferramenta no processo de gestão pública, fazendo, né, o auxílio para que a gente possa atingir duas coisas: melhorar a gestão pública dos órgãos e melhorar os serviços prestados ao cidadão. Essa era a minha mensagem que eu queria passar, né, rapidamente para vocês. Coloco a Procegs e nós à disposição de quem tiver mais interesse, né, em conhecer e trocar ideias sobre isso, mas com certeza nós vamos precisar de muito aprendizado, porque isso que é o novo, que é mexer com gestão de APIs, desenvolver apps, saber como é que se faz serviços, né, móveis, como é que se faz cruzamentos de migração, são coisas que a gente tem que trazer conhecimento novo, gente nova, sangue novo para poder fazer. E esse é o desafio da companhia. E lembre-se que, como uma companhia pública, nós temos uma série de amarras. Não posso fazer concurso público, né? Ao contratar, tem que contratar no início de carreira. Então, isso complica, mas não significa que não tem uma alternativa. A alternativa é fazer convênio com as universidades e buscar inteligência, conhecimento, para que a gente possa usar aquilo que lá fora se chama de coworking, que eu boto bastante gente trabalhando em projetos comuns e compartilhando competências que muitas vezes eu não tenho em casa para buscar essas novas aplicações. Basicamente era isso. Não sei se eu estou se eu avancei muito no meu horário, deixa eu dar uma olhada aqui na minha coisa. Temos ainda tempo para perguntas e tal. Fico à vontade, à disposição dos senhores. Alguma questão? Tem microfone aqui, quem quiser se habilitar. Aqui na frente. Aqui.
de todo esse processo... Tá desligado. Acho que está desligada. Oi? Sim. Nesse processo todo, o desenvolvimento da continuidade. Porque tu comentaste que, às vezes, a gente tem que... às vezes a empresa ela tem que acabar atentando para a questão da troca da gestão. Enfim, que acontece invariavelmente de 4 em 4 anos. Mas como desenvolve um processo desse que seja duradouro e que passe isso, que não seja tocado por esses momentos, assim, e que se reflita de fato em resultado de volta para o cidadão? Eu diria assim, o grande desafio em qualquer gestão, e isso a gente, né, tem como compromisso, isso também aconteceu na gestão anterior do Carlson, a equipe que estava lá. Uma coisa importante é fazer essa discussão com a casa, com os profissionais que são estáveis, que são funcionários de carreira, que não vão sair a cada 4 anos. Tá? A Prorseg tem uma grande vantagem na área pública, que ela não tem CCs, ela não tem ninguém que venha de fora, nos seus 4 diretores. Então isso diminui muito, né, a interferência política de uma companhia que é de tecnologia. Por outro lado, né, a gente tem que fazer o quê? Um desafio muito grande, que é levar essa discussão para dentro da casa, para que os profissionais que são profissionais de carreira entendam essas questões, assimilem isso, independente das gestões que trocam ou não, eles saibam discutir e defendam essas posições em relação àquilo que se considera correto, para dar continuidade aos projetos de atendimento àquilo que é melhorar a eficiência da gestão pública. Eu diria que é um desafio, sim, mas é um grande compromisso. Quanto mais eu tiver a casa mobilizada e consciente, mais eu vou fazer com que, mesmo um diretor aventureiro, não consiga fazer muita coisa diferente ou ruim, porque ele vai ter reação da própria casa. Aquilo que a gente chama muitas vezes que a corporação é forte, quando ela é forte na defesa do bem comum, isso é positivo, isso é uma força corporativa positiva, não no sentido negativo. Então, o compromisso nosso é não descontinuar nada daquilo que a gente considera que é correto. Não é porque foi feito pelo governo anterior, não tem nenhuma... Nós não trabalhamos com critério partidarizado na companhia. Não interessa se o funcionário é competente, não interessa se ele é do partido A, B ou C. Ele vai continuar no cargo, ele tem competência. Isso é um compromisso que nós temos de dar continuidade de gestão e fazer que essas coisas prologuem, inclusive, mais do que 4 anos e fiquem com uma vantagem que a Prorseg toque em frente nos próximos anos. Não é trivial, mas é um compromisso. Antônio, com relação à desmaterialização de processos, né, a questão de digitalização de processos, enfim. Isso é uma grande oportunidade para a autoridade certificadora e como, né? Como é uma grande oportunidade, o que fazer para a gente conseguir pegar o melhor desses dois mundos aí? Eu disse que nós temos, na realidade, 3 fases distintas dentro de um projeto desse, que é processos eletrônicos, tá? O processo de gestão de conteúdo, de ECM nas empresas, ele é crítico no seguinte sentido: eu tenho que muitas vezes rever o processo, analisar o processo, para saber se frente a uma nova tecnologia, aquele processo continua válido. Por quê? Nós não podemos querer digitalizar ou informatizar processos que estão errados. Né? Isso não se considera uma boa prática. Então, a primeira grande questão, quando vai discutir um processo, é quais são os documentos que circulam, quais são os fatos geradores que os movem. E no caso do Estado, a gente já sabe que tem 2 processos distintos. O processo é aquele que envolve a abertura de um protocolo, aquilo que nós chamamos de capa branca, né? Ele tem todo um ritual, porque existem leis que já foram criadas, determinando como é que se processa um processo de protocolo. É uma solicitação de uma transferência, é uma solicitação de uma vantagem, é a nomeação a admissão de um funcionário concursado, é a aposentadoria de um outro funcionário. Esses processos eles estão pré-definidos. Nesse caso, hoje, qual é o objetivo? A Prorseg já tem há muito tempo um sistema muito antigo, que é o SPI, que é o sistema de protocolo integrado. O primeiro objetivo do processo eletrônico é, com a nova tecnologia em baixa plataforma e usando a web, ele substitui o SPI, né? Que foi lá atrás desenvolvido aí do Inato, lá da base, uma coisa do tipo, mas fez grande revolução no Estado na época. Isso está na hora de mudar. O segundo momento é, eu tenho uma série de processos internos nos órgãos que não abrem o protocolo, não abrem a pasta branca. Ora, esse também tem que entrar num processo de digitalização, gestão eletrônica de documentos e, principalmente, rever o workflow.
Como é que a partir de um documento que entra numa organização, eu sei para onde é que eu tenho que tramitar? Eu tenho que transformar tudo isso em uma tramitação automática. Então, isso é o workflow. Aí, num terceiro momento, já está sendo discutido, eu tenho que um documento tem que ter validade jurídica. Ora, eu tenho duas coisas que ele pode ter. Ele pode ter assinatura eletrônica para armazenar, não tem que nem olhar. Ou, se eu tiver necessidade de autoridade jurídica, ele vai ter uma certificação digital. E aí eu vou usar a certificação digital, que a autoridade certificadora, a RS, no Rio Grande do Sul já está criada. É o Banrisul, né, que junto a Procegs administra a CRS. Né? Nós somos a autoridade registradora, né? E o Banrisul é a autoridade certificadora, num convênio com o CERPRO, que detém a certificação. O objetivo é ampliar de tal maneira que a gente não tenha o governador gastando 1 hora assinando documento, assinando contrato, assinando nomeação, exoneração, aposentadoria, e nem nenhum secretário assinando. Né? Passa o seu cartão, né, ou o seu token, e está feita a assinatura digital do processo. Esse é o desafio, e a ideia é que a gente comece, nós estamos alavancando isso, e no caso do primeiro, que é o capa branca, que é o processo que abriu o tamanho do protocolo, a partir de 4 de janeiro, que é a primeira segunda-feira de 2016, a gente não tem nenhum processo mais aberto de papel, só no meio eletrônico. Ok? Alô? Telefone da... Boa tarde, Antônio. Gostaria de saber como é que seria para fazer uma transferência de tecnologia ou fazer uma parceria com municípios. Qual seria o entendimento, como é que seria o procedimento? Eu diria o seguinte, nós da Procegs, já há algum tempo, essa discussão é feita, é o seguinte, a gente tem alguns serviços que a gente presta aos municípios, mas eles são bem simples, né? A nota de distribuição, a nota de expediente, acesso à internet, acesso à agenda do governador e tal. Por quê? A gente hoje não tem a intenção, nem a definição do Estado, de que possamos prestar serviços efetivos à Prefeitura. Agora, o que nós temos que fazer, estamos dispostos, é poder auxiliar na gestão, né, auxiliar na transferência de tecnologia e fazer o quê? Uma interação. Nós estamos sempre abertos, quem quiser nos consultar, para poder saber, primeiro, o que vocês usam para fazer tal coisa, qual é o software, qual é a tecnologia, como é que vocês resolvem isso, qual é a solução possível para isso. E isso nós estamos abertos sempre, porque nós não temos, para atender tudo isso aqui, e ter uma limitação que nós não podemos ter concurso público. Eu tenho um headcount que eu não posso passar dos 1.180 funcionários que eu tenho. Né? Então é o seguinte, como a gente tem uma grande demanda de serviços, tá? E ao mesmo tempo tem uma restrição de recurso, eu não consigo atender outros poderes ou outros mercados. No passado isso até era possível, hoje não é mais. Mas nós não nos furtamos de poder fazer o quê? Transferir o conhecimento e o domínio que temos sobre o uso de TI na área pública para qualquer órgão público, inclusive a prefeitura. Então estamos sempre abertos, né, a isso aí. Nós estamos assinando agora, acho que no começo de agosto, um termo de cooperação entre municípios, estados e a Procegs, e que nós vamos estar disponibilizando todo o portal de transparência para os municípios, porque pela lei, os municípios acima de 10 mil habitantes eles são obrigados a começar a publicar os dados do portal de transparência. Ora, tem muito município que ele não tem como fazer o seu portal, o seu site, e muito menos abrir um formulário eletrônico para registrar reclamações e consulta de demanda do cidadão. Isso, como o Estado tem pronto, nós temos uma parceria em que a gente coloca, nós pegamos um website, né, um web service nosso e colocamos no link da Prefeitura, se ela tem um link. Se ela não tem, ela acessa o link de transparência pública do Estado e vai ter o seu espaço para poder fazer a transparência, publicar os seus dados. Esse tipo de experiência a gente consegue fazer. Então, nós estamos sempre abertos, não conseguimos prestar serviço à Prefeitura, mas conseguimos fazer auxílio na qual a Prefeitura quiser, ok? Então, estamos à disposição lá para poder auxiliar nisso. Mais alguém? Fique à vontade. Eu acho que, do ponto de vista do... tu que pertence à organização aí, nós só para saber o protocolo aqui. Encerramos por aqui, não sei se não tem mais pergunta. Da minha parte, eu fico à disposição. Qualquer coisa também, né, quem quiser conversar comigo, né? Nós temos uma estande aqui, a Procegs tem o estande dela aqui do Governo do Estado, na área central ali.
E qualquer coisa que vocês queiram fazer, maior informações, pode aparecer no stand. Eu vou estar toda a tarde aí até a abertura, às 18, né? Então, eu vou estar aí até a abertura também, mas estamos à disposição, temos muitos profissionais lá, qualquer outra informação ou dúvida, estamos ali no nosso stand à disposição. Fala, Fritz. Amanhã tem um painel com diversos participantes aí sobre a identificação cidadã, né? Bem às 14 horas, eu não me lembro qual é a sala, mas às 14 horas, está aí. Então vale a pena, depois tem mais uma pergunta, vale a pena quem estiver interessado, porque hoje, um grande desafio hoje na internet, nas soluções móveis, né? Tem N desafios. Um deles, de tecnologia e de gestão, sempre que uma empresa criar processos, ela domina toda a sua infraestrutura e tem software que monitora toda a sua rede, os terminais, o princípio é tudo aquilo que é identificável, a gestão de rede, de storage, de servidores, eu consigo identificar com software que faz isso. Na hora que eu entro numa arquitetura distribuída, quem está com um device na mão, que é um smartphone, um tablet e tal, eu tenho que saber quem ele é, o que ele está autorizado de fazer e o que ele vai consumir. Ele pode ter impacto na rede, ele pode ter impacto no consumo, ele pode disparar uma transação pesada. Esse é um desafio, como é que a gente administra. O outro como é que eu identifico quem é que está usando o smartphone? É o Antônio mesmo? É o fake dele? É o filho dele? Será quem que é? E o que ele pode fazer? Então, esse conceito, né, do login cidadão é um conceito importante. Alguns órgãos federais estão preocupados com isso, a Processo trabalhando, a gente tem um projeto de login cidadão, né, para poder identificar, que de tal maneira identificado, em qualquer das aplicações, o sistema sabe quem é, o que ele pode fazer, o que ele pode navegar. Isso é um desafio grande, porque com a internet, né, com a solução móvel, a complexidade disso ficou maior. Ok? Nesse sentido. Né? Tem uma outra pergunta, acho que aqui. Meu nome é Pazato, eu faço assessoria para o senador, Paim, mas a minha pergunta é simples, a relação com a FAMUS, como é que está? Porque agora nós temos um presidente novo lá. Sim. Não, assim, a Processo, ela sempre deu também a mesma coisa. Nós damos apoio, né, damos sugestão, mas nós não temos nenhum acordo operacional com a FAMUS. De maneira que o que a gente recomenda muitas vezes, quem vem nos procurar, olha, essa solução que tu tem, que seria interessante para os municípios, procure a FAMUS e ver como é que a FAMUS pode transformar isso numa solução para os demais municípios. Porque a gente não tem condições de nós estarmos atendendo as prefeituras direto. Mas nunca nos furtamos, por exemplo, de dar palestras, dar sugestão, e sempre que tem alguma dúvida, a gente está aberto para poder discutir, orientar e fazer. Esse é o nosso papel lá, e mantemos sempre um bom contato com a FAMUS, né? Ok? Bom, gente, se não tem mais nada, eu agradeço muito a paciência de vocês escutar, e nos colocamos à disposição ali no stand da Processo de maiores informações que precisarem. Muito obrigado.